Está começando mais um episódio do Nossa Esperança, o podcast oficial da Igreja Nova Esperança, e eu sou o pastor Thiago. Eu sou a Pamela, e se você gosta de malhar, você tá no lugar certo. É isso, pá. Falando nisso, pá, como é que tá a academia, como é que tá a dieta? Tá tudo em dia? Olha, Tudo em cima? pode pular a pergunta. Não posso pular a pergunta, porque hoje eu trouxe aqui pra conversar com a gente o meu personal trainer. Opa! Que isso, o meu treinador. Nossa, Então a gente tá aqui recebendo com muita alegria hoje o Alex Silva. E aí, Alex, como é que você tá, cara? Tranquilo, galera. Seja bem-vindo! Obrigado. Alex, aqui é um espaço onde a gente compartilha um pouquinho dessa nossa busca. Eu e Pan, a gente tá aqui tentando descobrir quem é a Igreja Nova Esperança. E aí a gente acredita que a Igreja Nova Esperança não é um prédio, né? A Igreja Nova Esperança são as pessoas. As pessoas. E aí a gente quer conhecer um pouquinho de quem é o Alex. Quem é o Alex? Olha, o Alex é uma pessoa que vive pelo propósito, o propósito de servir a Deus, obedecer e amar a Deus. E na caminhada a gente começa a aprender os nossos valores, os nossos talentos e os presentes que a gente recebe. Mas como todo talento e presente, a gente pode usar em diferentes direções. Aí com a maturidade na caminhada começa a vir mais a representação do teu propósito. E hoje eu sinto que o meu propósito começa a ficar mais claro dentro da igreja Nova Esperança, né? Então, cada vez que eu posso estender os meus talentos dentro da nossa comunidade, né? Com você, com o Renan e todos aqueles que se aproximam, tem que ter seriedade, né? Aí o serviço sabe como é que é. É de primeira, é forte, é direto e a gente tem que atacar em todas as frentes, né? Deixa a gente quebrada, a gente moída, a gente sem conseguir andar. Mas foi só uma corridinha, brother. Alex, pra gente começar a te conhecer melhor, a gente tem uma brincadeira que a gente faz aqui, que é te perguntar o que você escolhe entre uma coisa e outra. Ok. Tá? Ok? Começa, Pan. Montanha ou praia? Praia. Rápido, né? Sem dúvida. Salgadinho ou docinho? Docinho. Chocolate branco ou preto? Preto. Carro ou bicicleta? Carro. Silêncio ou música? Silêncio. Frio ou calor? Frio. Viagem ou filme Netflix? Viagem. Pô, da praia pra Netflix, a praia é lá fora, mano. É isso, cara. Conta pra gente um pouquinho como é que começou a sua história com o esporte mesmo, assim. Como é que foi que... Eu cresci como atleta, assim, já foi natural, né? Meu pai já jogava bola, corria também, então eu já fui direto introduzido no esporte, de cedo, a família do meu pai sendo uma família grande. Eu fui o primeiro, né, na família, dos dois lados, pai e mãe. Mas o pai, logo de seguida, eu nasci em fevereiro, em agosto já começou a nascer o resto dos primos. Então, em menos de 4 anos, a gente já tinha, nós éramos 6. Então, você cresce com um monte de guri. E um dos meus tios, ele era patrão de CTG. Atrás do CTG já tinha um campo de futebol, Guarani. Quem é do Rio Grande do Sul já vai entender onde que eu tô e de onde que eu venho. Então, no final de semana, churrascada e jogar bola. Você é 4, 5 anos, você está jogando com os tios. Então, você já cresce correndo lá fora. Então, dali em diante foi rapidinho. Já tive a oportunidade de jogar em clubes. Exército também já me botou numa preparação física de outro nível. Ali eu já comecei a entender nutrição, preparação psicológica, dentro daquela primícia da vida militar, né? Aí quando eu vim para a América, tive a oportunidade de jogar bola aqui também. Aí depois que me machuquei, até então a única coisa que eu sabia fazer era correr, né? Ter uma vitalidade, uma fisicalidade positiva e vibrante. Aí quando comecei a me interessar, trazer o jiu-jitsu na forma de vida aqui na América, rapidinho eu comecei a treinar os guri que treinavam comigo. Aí um dia o manager da Bali, lá atrás, em 1998, ele perguntou, pô, você não pode treinar a gente aqui dentro,
Os meus amigos, não, ele não tá treinando, a gente é tudo, né, tudo maloqueiragem que treina junto. Eles não entendiam ainda isso. Aí o manager falou assim, não, mas você faz isso muito bem, você é organizado. Aí ele me deu um panfleto, cara, assim, um panfleto bem simples, que a Bally's mesmo te treinava para ser um trainer. Aí dali em diante eu peguei gosto pela informação, né, naqueles dias não tinha brasileiro personal trainer. Então foi uma oportunidade, assim, que ali mesmo, assim, eu comecei a sentir meu propósito, né? É algo que eu gosto de fazer, sou natural na parada e pagava. Quando eu vi assim, pô, eu faço o que eu gosto, o cara ainda vai me pagar, entendeu? Aí eu assim, pô, então eu vou começar a procurar melhor formação, educação. Aí de 1999 até 2003, pô, aí foi só escola, curso, né, aprimorar. E aí eu comecei a ver que não era só aquela coisa assim de como é que fala, maromba, né? Não Quando você falou 2003? De 99 a 2003 foram anos de formações, né? Caramba, cara. Aí eu comecei a aprender esporte, nutrição no esporte, psicologia no fitness e esporte. E como eu já estava mais envolvido com jiu-jitsu, com essa parte assim do combat sport, aí eu comecei a visitar, tem uma universidade no sul da Flórida, que é Nova, e conheci um dos meus mentores, JC Santana, que ele era um wrestler e judo fighter. Aí eu grudei no cara, eu vi que nós tínhamos muita coisa assim, em comum, assim, da forma de ver o fitness por si mesmo. Naquela época era mais assim, direcionado para você ter bodybuilder, right? Então era o fisiculturismo, você só está crescendo o músculo, mas aí com ele, com ter aquela adaptação do wrestler, né, e do judô, aí quando eu vi assim, pô, mas tem muito mais coisa por trás desse fitness. Aí sim, aí dali para mim abriu as portas, né, ele também me trouxe para dentro da universidade, me apresentou outras pessoas. Cara, sim, os caras brainiacs, sabe, os caras são bem geeks, aí eu assim, poxa vida, os caras têm uma vida de hábitos. Os caras treinam atletas olímpicos. Aí quando eu comecei a ver que, pô, se eu copiar, entender e fazer o meu jeito para minha cultura, eu disse, pô, é vencedor. Aí dali de 2013 até 2007, aí eu colei ali na Universidade de Miami, em alguns professores. Aí é só formação. E aí apareceu uma oportunidade em 2008 de comprar um ginásio aqui em Orlando, né? Aí foi quando realmente, aí tudo começou a casar, né? Todo aquele investimento de educação, e eu era personal trainer, tava ganhando minha vida mesmo assim, né? Na academia mesmo. Aí uma coisa leva a outra, tive uma oportunidade, o pessoal, eu já tinha uma boa base, comecei a ser coach na high school para fazer só strength and conditioning. Aí sim, aí eu tive a oportunidade de ter muitas pessoas na minha mão, né? Porque isso daí eu acho que ajuda o profissional. Uma coisa é quando você está dentro da academia, você só faz aquele treino que é feito direto do departamento de vendas. Mas uma vez que você começa a ter, por exemplo, no water polo, que você pode fazer um tryout de 50 a 70 atletas, durante uma temporada, você vai ver todas as adaptações, nutrição, a força, como é que pega, começo de temporada, final de temporada e quando está fora da temporada. Aí mesma coisa com os lutadores, porque a academia que eu comprei tinha um boxing ring, tinha um ringue de boxe, né? Aí naquela época tinha o jiu-jitsu já estava começando a crescer aqui em Orlando, Gracie, De La Riva. Então um instrutor veio trabalhar comigo, aí sim começou a abrir o leque todo. Trouxe gente do Brasil, trouxe lutadores do Brasil. Fiquei muito amigo de um professor de Muay Thai do Brasil. Para mim ele é um dos, sabe, o cara é excelente como pessoa, como lutador, como instrutor. Aí minha cabeça começou a integrar toda a minha educação com, como eu disse, a possibilidade de ver atletas de boxing, Muay Thai, MMA, capoeira, até tive capoeira dentro da academia, Haganah, né, que é uma arte israelita. Então foi muita coisa assim que eu tive a oportunidade de ver muitos clientes na minha frente.
Então isso daí para mim foi uma oportunidade de acelerar, como se eu tivesse ido para um college em um curto espaço de tempo, porque aí tudo que você aprende, você começa a aplicar, você vê o que realmente funciona dentro daquelas condições. Aí o resto foi muito tempo assim, de aproveitar, de curtir mesmo, né? Porque aí eu tô nos meus 30, né? Então você tem toda aquela fome do futebol, do jiu-jitsu, aí você começa a ver que você tem um propósito, porque aí a sua carreira de atleta lá pelos 35 começa a diminuir, né? Aí com um outro mentor meu, um canadense, ele joga hockey, ele fez 3 temporadas olímpicas, ele ajudou minha cabeça assim, a entrar num outro nível onde você começa you embrace the athlete, sabe? Você abraça todas as qualidades, ele como filho, ou como pai, ou, sabe, com a posição que ele tem dentro da sociedade. E você vê a capacidade mental que aquele atleta tem de ser atleta dentro daquele bloco de tempo e ao mesmo tempo ser super successful como no negócio dele, como pai, como marido. Assim, nossa, então essa pessoa começa lá embaixo, quando ele está começando a vida. Então o meu atleta de high school tem que ter as mesmas orientações. Porque no momento que a pessoa decide ser atleta, a pressão psicológica não é mais só de ser filho ou de repente ser um namorado. Não, agora o atleta vai começar a sentir a pressão como é que fala? Do pessoal torcendo por ele. Né? Então aí agora tem exato, o ego pode crescer e destruir ou o ego pode atender ao crescimento e de repente para mim o esporte mudou a minha vida, né? O esporte para mim, eu sempre vou dizer, a pessoa que tem o esporte, a fisicalidade, né? Tem uma atividade física e incorpora com valor dentro da sua rotina, começa a ter mais um ponto de balanço, como a parte espiritual, como a parte financeira, a parte emocional, a parte física. Então a pessoa tem mais uma alavanca para se equilibrar em todas as áreas da vida. Porque quando o treino é duro o suficiente e você tem que enfrentar qualquer outra coisa, como eu disse, a intensidade do treino, né, oferece aquele challenge, aquele desafio que você supera. Então quando você tem que lidar no seu trabalho, em casa e tudo, aquela fisicalidade que você aplicou não vai ser superada por uma criança brincando. Você vai desenvolver a brincadeira com a criança porque você está em forma. De repente você vai de férias com a sua esposa, você quer andar a cavalo, você quer fazer um rapel, sua atividade física. Então aí agora você não vai para umas férias para ficar sentado. Você vai para as férias para curtir, né? Por isso que eu disse, é praia, aí vai surfa. Mesmo que você não saiba surfar, mas de repente você tira ali umas aulinhas, tira uma onda, pelo menos nada, curte alguma coisa. E aguenta, né? E aguenta, depois não é ficar 2 semanas recuperando da viagem, né? Dia seguinte nem levanta. Exato. Então eu vejo, esse meu propósito, assim, hoje eu já tenho 5 estrelas, né? Já estou acima dos 50. Então vem aquela parte de reconhecer, servir. Eu estou aqui para servir. A vida fica muito mais gostosa quando o sucesso das pessoas que estão em sua volta, você tem uma participação, seja de um mês, de um ano, seja o que for, mas você sabe que a participação na vida daquela pessoa, né, né, você participou daquele espaço de tempo, né, você serviu a pessoa. E me conta, como você conheceu a Igreja Nova Esperança? Nossa, essa daí também foi, graças à minha esposa, primeiro, né? Porque ela estava acabando de fazer os biometrics, ela estava pegando os papéis, aí nós estávamos ali na SEMA. Só que aconteceu que, exatamente nesse dia, os 2 carros quebraram, o meu e o dela. Então a gente estava vivendo de Uber. E, nossa, se você tem seu carro
E a minha academia é meia milha da minha casa. Então eu posso ir de bicicleta correndo, e eu tenho uma Vespinha. Normalmente a minha Vespa, porque é 98 milhas com 1 galão de gasolina. Não dá pra fazer errado aí, né? Então, pra mim andar de carro... Nunca vi ele chegando de Vespinha aqui na igreja. eu venho, que é até perto aqui da igreja. Eu só pego a Bambi aqui e tô em casa, né? Lá dentro de Winter Park. Aí quando nesse dia não temos carro, tentando entender essa história assim de Uber e se mexer. Daí a minha esposa tá saindo da como é que fala? Ali onde tira as impressões e tal. E um cara do Homeland Security veio para falar com ela. Pô, e o cara eles são intimidadores. Os caras são 6'4", grandão, todo de preto, né? Nossa, a Sônia paralisou. Aí ela assim, o que ele tá falando comigo, né? Porque ela tá aprendendo inglês. Então, eu assim, pô, o cara tá aqui para nos proteger, ele não tá falando nada de mal contigo. Aí ali naquela hora, assim, pô, se o cara que tá do nosso lado, você tem algum receio, você precisa aprender mais inglês. Aí passei a mão, liguei para uma amiga minha que ela trabalha na imigração. E ela trabalhava aqui com vocês, aqui na igreja. Aí ela disse, liga pra Geisa. Aí liguei pra Geisa, não sabia quem era a Geisa. Ô Geisa, eu quero registrar minha esposa na aula de inglês. Eu não sabia que era igreja, cara. Eu pensava que era uma escola. Aí, tá, é hoje de noite. Olha só, hoje de noite. Sabe quando... Só Deus pode te botar nessa quina. Só Deus, não adianta. Aí, tá, então já vamos hoje. Daqui já vamos pra lá. Porque você tá sem carro, então em vez de ir pra casa, tomar banho, não. Vamos comer alguma coisa e vamos pra escola. Aí quando chegamos aqui, passamos pelo... Ainda não sabia, o pastor Sandro. A gente veio pra aula de inglês, é lá, né? Aí chega na Geisa, onde é que paga pra ter aula e tal. Não, já tá começando a aula, pode entrar. Eu assim, pô, que escola é essa que você entra na aula sem pagar, né? Aí ficamos na aula e tudo, aprendendo, né? Conversamos e tal. Estamos saindo e a gente diz, vai ter uma célula. Eu assim, uma célula? Curso de inglês aí. Que curso de inglês é esse que tem célula? Mas aí ela começou a quebrar. Nós somos a Igreja Nova Esperança. E aí eu, não é? Aqui não é escola de inglês. Não, também é. Aí assim, aí ali, porque quando você já tem um pouco de... Não, nem vou dizer um pouco, quando você tem a maturidade de uma caminhada espiritual, você já foi quebrado, você já, sabe, você já tomou um monte de porrada. Já, né? Você já passou a vida, né? Então tem coisas que você diz só a Deus, né? Aí o negócio está quebrantado, o coração se rende e diz, então tem alguma coisa aqui que Deus quer de mim. Naquele momento eu só podia falar por mim, né? Deus, me entrego. Não tem resistência aqui do meu lado. Aponta que agora né? Porque aí, como eu disse, por 7 anos eu tive uma experiência militar. Então quando você recebe a missão, você vai pra dentro. Mas isso não foi agora, né? Foi agora, foi esse ano. Foi esse ano, Eu ainda não fiz como é que fala? Não, o curso de inglês foi agora? Agora. Eu tava sendo com sua mulher precisava aprender a falar inglês. Porque por isso esse cara aqui, ele tá se controlando aqui no podcast. Sim, mas ele fala mais inglês que conheci português. a Sônia no curso de inglês. Exato, lembra? Caramba! Eu tava fazendo por isso que foi assim, ali o aquebrantamento é legítimo, sabe? Você não tem como resistir a Deus. Que bom, cara. Né? Aí ali foi só esse, então eu vou ficar quieto, vou deixar a Sônia sentir, e aqui eu, né, sabe, você shy e deixa ela, e ela começou eu gosto, vamos voltar, então vamos voltar. Aí e um dia ela assim, poxa vida, você me aproxima de Deus. Bom, aí acabou. Aí não tem mais negócio, né? Aí não é mais o inglês. Então, pastor, o que precisa? Aí, lembra que tinha aquela rampa ali? A rampinha de concreto aqui? Aí a Soninha, não a minha esposa, a outra Soninha, trupicou.
Ali tem a rampa aqui da saída da porta lateral. Ah, sim. Aí depois uma outra senhora também trupicou. Aí um outro senhor trupicou. Aí você, ô pastor, você se importa que eu pinte isso daqui? Porque parece... Porque aí também tem aquelas coisas assim que eu acredito, sabe? Deus ele quer... Eu vou usar a palavra testar. Pode usar, né, põe em branco e você coloca o que você quiser ali nesse branco. Mas Deus te coloca ali numa situação. Ele quer ver se você está ligado. Né? Porque você ficar pedindo ajuda e pensar assim, tipo, você ter uma percepção que Deus vai vir do céu para fazer, aí, pô, é você com Deus, porque eu fico mais ligado assim no meu que está acontecendo em volta, e se é o meu momento de atuar, que eu sei que tenho, né, servir. Então não precisa falar nada, você vai e faz. Aí ali que eu pintei o negócio, a rampinha, aí a Soninha veio e me falou: pô, graças a Deus, agora eu não vou mais. Mas, cara... Não, e você é um cara que fala muito sobre isso, sim, porque quando a gente pede uma coisa pra Deus, por exemplo, quando a gente pede paciência pra Deus, normalmente o que vai acontecer na nossa vida são mais oportunidades pra gente poder exercitar, paciência. Porque do mesmo jeito que o músculo só cresce se você treina ele, né? Normal. A gente precisa tá ligado para essas oportunidades que surgem, né? É um exercício, sabe? Porque assim como o seu corpo entra em forma, a nossa fé também. A nossa espiritualidade, ela fica forte. Eu não lembro de dizer assim, use a sua espiritualidade para ter poder. Né? Você pode fortalecer a sua fé, mas eu acredito que é para servir. Aí você transcende a si mesmo. Você não é um coletor de bênçãos ou um coletor de benefícios. Você recebe, mas você é um instrumento que vai facilitando, né, as outras pessoas também a ter aquele convívio de abundância na fé. E é legal você falar isso também, porque às vezes a gente fica sempre preocupado, às vezes, né, tá no banco e fala: poxa, que eu queria fazer alguma coisa para poder ajudar, mas o que eu posso fazer? Pô, você pode pintar ali, ó. Exato. Tá precisando pintar, exato. Pinta. Não espere. Tá precisando trocar uma lâmpada, troca a lâmpada. Vai fazendo. Então é legal, porque você não precisa necessariamente estar em algum grupo. É claro que é super bem-vindo e a gente gosta muito que esteja participando, esteja ativo, né? Mas tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que é a gente que busca o exercício. E eu acho que depende do quão ligado você tá também no seu redor ali, exato. Né? Nas possibilidades que aparecem diante de você. Eu sei que a gente tem um monte de metáfora pro esporte em relação à espiritualidade da gente. A minha esposa também foi atleta, então ela fala muito sobre... Mas ela tá escapando. Ela tá fugindo de você. Tá fugindo. Ela e a outra ali também. Que elas estão fugindo. Então, é um medinho. É um medinho. Bom recado aí. Dona Gabriela e Dona Iris estão fugindo aqui mesmo. Estamos só passando vergonha. Mas não é isso que eu ia falar, não. O que eu ia falar é que, tipo assim, além das metáforas a respeito do time, do atleta, do esporte, não sei o quê, existe o assunto direto em relação ao corpo da gente, em relação à alimentação da gente. Porque assim, a gente pode comparar e fazer várias metáforas, mas existe, você falou do corpo holístico, né, do corpo completo, da vida espiritual, mas a vida física da gente, ela também é importante a gente tá forte, é importante a gente não estar... A palavra de Deus fala várias vezes sobre isso, né, sobre a gente não... comer demais é um pecado. Como é que você consegue enxergar isso aí como um profissional da área, olhando para a igreja hoje, para a gente, para as pessoas? Olha, brother, antes de eu ser... Eu já estava inclinado a me transformar em minha carreira em personal training, sabe? Eu já estava inclinado. Aí um pastor da Assembleia de Deus, ele me deu uma profecia. Né? A profecia de Abraão sobre os seus lombos. Você vai ter uma nação. Então, claro, né? O Verdão, eu pensei, você é pastor. Né? Você é pastor. Aí, e demorou, cara. Isso daí em 2015, isso daí era lá nos anos 90, né? No final dos anos 90, eu ainda não era, estava, né, na passagem. Aí em 2015, quando eu estava fazendo uma ampliação do ginásio,
eu comecei a tirar umas fotos de um lugar e botar em outro. Quando eu comecei a olhar assim, pô, era muita gente, brother. Porque, como eu disse, só na high school é uma média de 70 atletas. Mais os lutadores, mais os meus grupos. Então, em um dia eu treinava 100 pessoas facinho, assim, era incrível. Das 4:30 da manhã até as 7, 8 horas da noite, quando chegavam os boxers, a gente tinha um time só de boxers, uns 20. Então, quando você coloca a soma toda, é difícil um coach ou um treinador que vai de high school, pega todas as idades e time de combate. Aí em 2015, quando eu estava olhando no quadro, pô, tinha o pessoal lá de São Paulo que veio aqui para treinar comigo com karatê, Kyokushin Kaikan. Os caras foram pro Japão, pô, detonaram. Aí eu, pá, que legal essa foto. Aí tinha o paulista, o Roger Rosa, também, boxeador. Aí, pá, quando eu comecei, eu assim, pô, mas tem um monte de gente aqui segurando medalha, tá ligado? Aí eu comecei, tipo, dar uma coletânea, assim. Pô, teve o campeonato, vários anos da IKF, do Karatê aqui na Disney. Pô, em um ano nós coletamos 16 medalhas de ouro. Só em um ano. Legal, entendeu? Então eu comecei a botar isso em stats. É isso que eu tô querendo dizer, em stats. Aí quando eu vi assim, pô, eu tenho mais de 250 campeões. Ali é essa a profecia que me foi me dada. Essa é a nação onde eu sinto que eu tenho um propósito. Nada mais gratificante quando tu vê que aquela pecinha do puzzle, do quebra-cabeça de 5.000 peças, quando você abre, você não sabe por onde começar. Mas quando você vê que uma pecinha entrou, você já ri ali, pô, acertei. E aquela pecinha caiu, como é que a gente fala? Caiu a ficha, né? Aí ali caiu a ficha e eu assim, meu Senhor, meu Deus, me rendo. Aí ali a minha oração foi, todo mundo que entrar através da porta é para servir. Aí, claro, muda, né? Em 2015, 17 anos atrás. E a minha vida, com certeza, né, tem aquela uma metamorfose que você vai passando em fases, né? Então, dali em diante, eu senti que mudou muito. Até a definição, assim, de quem eu vou treinar, como eu vou treinar e o propósito de transformar o fitness em um fit educacional. Então, ali eu comecei a ter uma mudança. Não é fazer a parte do hardware, a mudança por si mesmo, mas sim ter o cuidado de agora integrar o fitness como uma peça de valor, né, que tem valor na vida das pessoas que vêm em meu contato. Ou seja, você vai aprender agora a cuidar de você. Né? Qual que é a sua identidade de fisicalidade? Qual que é a sua identidade? Porque de vez em quando eu digo, vamos correr uma milha. Não, vamos dar uma nadada. Ah, não, nadar eu vou. Pô, então peraí. Nadar é mais difícil e tu gosta e não quer correr. Ou seja, ali tem a parte psicológica que eu falei, né? Então vamos entender como é que a gente incorpora as coisas que gosta, que tem as coisas que a gente gosta de fazer, mas tem as coisas que a gente precisa fazer. Então quando nós educamos e sabemos, ok, tem uma fase do ano que eu vou fazer o que eu gosto, mas tem uma fase do ano que eu tenho que me dedicar a fazer as coisas que eu não gosto tanto, mas são necessárias para que quando eu fizer o que eu gosto, eu vou fazer melhor. Se antes eu estava nadando meus 50 metros em 20 segundos, bum, de repente eu estou baixando meu tempo, já tem aquela... Né? Todo mundo gosta de sentir uma melhoria, seja financeira, espiritual, material, assim por diante. Ali já começa, porque é melhor ter uma coisa melhor do que não ter nenhuma. E eu acredito que o primeiro passo do ser humano é a fisicalidade. O espiritual vem. Ou a gente nasce de manhã, ou a gente nasce no meio do dia, ou a gente nasce no pôr do sol. Mas a gente vai conhecer a Deus no propósito dele. Amém? Amém. Então, agora, a fisicalidade, que é alguma coisa que a gente pode se organizar na nossa rotina e fazer com que a parte, vamos chamar de fitness por agora, essa parte de fitness tem tempo no seu dia. Aquela parte do fitness, o que eu estou fazendo hoje de fitness? É quando eu vou no mercado e compro as coisas próprias. Ah, mas eu não estou fazendo exercício. Não, mas você está investindo porque a sua vida de fitness tenha um melhor resultado.
Aí é saber o que não deve entrar dentro de casa, respondendo a pergunta da alimentação. Sim, sim. Porque aí, se não está dentro de casa, pelo menos tem mais chance de não comer. Se ninguém trouxer para dentro de casa, não come aquilo. Aí sim, começa a ter uma educação. Você tem filho, como é que você vai coordenar? É muito explícito nos nossos olhos, uma vez que a gente entra, né, ciberneticamente. Você vai ver as coisas e você começa a comer e absorver pelos olhos. Aí você vê, a criança vê aquelas minhoquinhas toda colorida, que é açúcar, puro açúcar, e depois tentar explicar que a carne tem mais valor. Não deu, mano. Já perdeu só no olho. Entendeu? E nós também. Pô, você quer comer um brownie ou você vai misturar um whey protein com água que, pô, de verdade. Tá ligado? Tá sendo difícil. A primeira dica é essa, né? Mas não compre no mercado. Não compre. E eu garanto uma coisa. Quando você aprende as coisas que vão te trazer benefício, é mais barato. Com certeza mais barato. Eu te prometo. Você acha mais barato mesmo? É aqui, muito exemplo, assim, mais barato, a gente vive cara. num lugar onde o processado é muito barato, né? Tá, mas é verdade. Eu tô procurando fazer uma alimentação melhor por causa do meu filho. Aí acaba que todo mundo começa também. Yes. E a gente economiza. Com certeza. É verdade. Ó, olha só, se você não comer, uma regra básica que eu tento passar para todo mundo: não coma bag, como é que fala assim, do saco. Né? Não coma assim de saco plástico, não coma da caixa, não coma do micro-ondas. O meu micro-ondas não era dentro de casa, eu não usava micro-ondas. Eu tenho aquela paranoia, tá ligado? A palavra já diz micro-ondas. Meu corpo não é desenhado para micro-ondas. Né? Se você surfa, você quer uma macro-onda, vamos lá. Mas aí, que nem a minha esposa, ela gosta de pipoca, essas coisas. Aí, claro, né? Pô, pipoca no micro-ondas é sacanagem, muito mais fácil do que limpar aquela panela, né? Mas aí eu dei desconto, você também, né, tem que comprometer a parada. O equilíbrio. Mas aí, quando ela começou a ver que é só comer carne, uma raiz, os verdinhos e a fruta, claro, no começo assim, mas é tão sem graça, né? Porque aí, cadê o queijo? Cadê o sauce, né? O barbecue sauce e mustard e blá, blá, blá. Cadê o tempero? Mas deu, Não, mas as ervas mete bala pra dentro, tá ligado? Aí quando você começa a aprender aquele ciclo, aí quando você come uma pizza, come uma coisa assim mais, né? Nossa, seu corpo está maluco, né, mano? O corpo já abomina aquilo. Eu faço essa comparação. Lembra quando a gente tem aquela conversão assim, a gente está naquele primeiro amor, branco como a neve? Você lembra que eu tô branco como a neve? God, the Holy Spirit, boom, you are fire, your hands come out of fire. Aí você, boom, olhou, cobiçou, boom, manchou. Uma mancha, aí, boom, desejou, 2 manchas. Quando vê, é petit pois, tá ligado? O branco começa a ficar nojento. E aí? Até quando a gente vai carregar aquelas manchas, isso daí é em tudo, aquelas manchas para você se limpar de novo? Porque é uma coisa gostosa, quando seu corpo está funcionando, sua cabeça está muito mais ligada em tudo, tá ligado? Você ouve melhor, você vê melhor, você pensa melhor, você processa melhor. A forma que você se expressa tem mais cognitivo com o que você está conversando. Ou seja, você está fire all out. Aí quando você começa a comer, minha energia acaba 2 da tarde. Pô, o que será? Será que é hormônios? Pô, mas peraí, como é que você está comendo? Não, eu comi pizza ontem, bebi, blá blá blá, seja lá o que for. Por quanto tempo você está fazendo isso, cabeça dura? Desde que eu saí do college. O cara já tá com 40. Aí os caras, tipo, já tô treinando há 1 mês. Pô, mano, você tá vida torta há 20, 30 anos. Quer que 1 mês de treino? Eu sou bom, mas também não faço milagre. Você tá falando. Tá fazendo a oração pro cara errado. Em 1 mês, não, é educação. Então aí foi quando clicou. Pô, o negócio não é fazer os treinos duros. É ensinar a progressão onde a pessoa tem controle, né? Que nem eles agora, eles aprenderam o básico: calistenia, controlar o peso, o corpo.
Depois, aí eles vão começar a progredir. Aí começa, por que eu vou dar um peso para um cara que não sabe nem controlar o seu próprio peso? Sabe? Então, como eu disse, é uma questão de maturidade. Você vai amadurecendo, vai vendo que isso dá para ficar com eles pro resto da vida. Né? Então, quão bom é a vida? Live life in full, live a legacy, right? Então, saber que, mesmo que eu dê as minhas costas, num momento que ele, né, 2, 3 anos, de repente ele pensa, pô, mas o Alex me ensinou, eu posso começar dessa forma. Eu sei como começar. Eu sei como começar. Para mim, quando... Então, agora, nesse mesmo, mas na vida espiritual, quando eu sinto que, né, eu tô todo petit pois, né, na minha vida espiritual, é Efésios 6:10. Quando Deus, né, porque Deus está sempre no mesmo lugar, mas a gente caminha away from Him. Aí quando dá aquele vácuo, assim, aquele vazio, a primeira coisa que eu digo é Efésios 6:10. Ali eu começo, aí eu sei que dali dá o fiozinho. No fitness é a mesma coisa. Acha o que funciona para ti. É corrida, é na água, é na bola, jogar um futebol, bater um jiu-jitsu. Pô, tem tanta coisa. E uma coisa que eu aprendi por experiência, a nossa cultura brasileira, a gente se adapta muito mais fácil ao esporte, ao treino. Já é algo que está no nosso DNA. Agora, cair no conforto aí nos afasta. Então eu acho que é isso que, se eu tivesse que martelar com o brasileiro, é o conforto. Diminui o conforto. Porque aqui a gente tem muito conforto. Eu não tinha. Eu fui ter tênis para jogar futebol do clube, do Grêmio, foi aos 11 anos. Eu jogava no campinho ali onde eu morava, era de pé descalço, brother. Porque o meu tênis mesmo de escola, que era um Quixute, pô, se eu destruísse aquele, eu tava arrasado com meu pai. Que o pai olhava, você tá gastando muito tênis, guri. O que tu tá fazendo? Né? Ele sabia que eu queria estar no campinho. Mas aí, claro, fui pra escolinha e tal, ganhei tênis de futebol. Mas, cara, isso que você falou, assim, da sociedade do conforto, assim, na realidade isso é uma coisa que a gente é estimulado o tempo todo. Você estava falando... você acabou de falar, estimulado o tempo todo. Assim, e eu acho que a propaganda é essa, sabe? Assim, a propaganda do mundo hoje é um pouco essa. Tipo assim, não saia de casa nem pra pegar a sua pizza. Assim, alguém vai vir a e ponto... Aqui isso é muito forte. Eu acho aqui mais forte, aqui cara. É mais e forte. é nisso que eu ia chegar, assim, porque Deus... Eu acredito muito nessa espiritualidade do alimento e a gente é uma coisa que a gente tenta... E é uma luta meio que constante essa, assim. A gente começou até a comprar nozes secas, nuts secas por causa de você. Mas é uma coisa que, tipo assim, quando Deus criou o mundo, ele idealizou uma sociedade, né? Ele planejou, assim, um mundo ideal para ele. E esse mundo era um jardim, assim, né? E nesse jardim você tinha a fruta, você tinha o fruto, você tinha o alimento, tudo ali na natureza para você plantar, colher. E aí a gente foi se acomodando muito mesmo, né? A gente foi entrando dentro do supermercado para pegar as coisas chegam super embaladas, vácuos, não sei o quê. Mas, cara, é tão difícil isso, assim, você sair desse lugar do comodismo, cara, porque é tão mais rápido você pegar um negócio, jogar no micro-ondas e jogar na airfryer e comer. A cenoura vem no pacote. E, cara, que difícil é esse alerta, assim, né, velho? Eu concordo nessa parte do... como é que você disse? Nós somos tentados? Não, nós somos... Como é que estimulados. Estimulados. Então agora a palavra... Vamos dissecar a palavra estimulados, ok? Aí, o estímulo que nós estamos recebendo é para que nós não sejamos nós mesmos. Aí não tem a tua identidade. Todo estímulo que você recebe tem absência da sua cognitividade. Porque não tem a tua presença. Eles estão te guiando. Então, você não tem o seu dizer, você não tem o seu pensar, você não tem a sua expressão. Você não tem a sua expressão. Ou seja, se eu começar a conversar com várias pessoas que são estimuladas da mesma forma, o que eu vou ouvir? Que eles comem a mesma coisa, certo? Que eles falam a mesma coisa. Que eles pensam bem similar, quase a mesma coisa. Porque aí está a absência da sua individualidade. Você não está praticando a sua personalidade. A sua personalidade está sendo estimulada em uma direção.
Confere? Até aí o common sense tá junto. Então, lembra que o que eu promovo é um educational fitness. É uma parte do fitness que é para te educar, para você ter responsabilidade. A palavra é responsabilidade. Então, no momento que você começa a assumir a sua responsabilidade, então agora é hora de crescer. E a fé é assim. A gente pode só entrar né, jump on a wagon e pode até vir na igreja, tá aqui na igreja. Você entra, sai, mas não tem aquela profundidade da sua personalidade dentro do culto ou trabalhar em alguns dos segmentos. Porque aí você só está cumprindo o cartão. Você foi estimulado pela sua esposa, pelo seu esposo, ou porque o filho, né? São estímulos que não tem a tua presença. Não tem a tua parte cognitiva dizendo, aqui eu vou fazer, aqui eu faço a diferença. Não tem a sua presença. Tem só o seu estímulo de passar pela igreja. Eu acho que eu vou chamar passar pela igreja. Você não está vivendo a igreja. Quando você vive a igreja é viva. Ela é viva, nós somos vida. Então, como que nós vamos aceitar ser estimulado pelo mundo? Aí tem falha. Aí tem falha. Nós somos o sal da terra. Sim. Então, como é que qual que é o teu talento que Deus te deu? Você sabe, você trabalha para atender. Aí é quando eu digo, você está tendo aquela transição do eu, Tiago, e aí você passa de si mesmo para atender os jovens. Ali já não é mais Tiago, ali é o Espírito Santo trabalhando através de você. Ali é a sua personalidade, a sua identidade espiritual. Né? Quando você vai treinar comigo, você gosta de fazer mais a parte de push. Right? Então ali a sua identidade de fitness, claro, eu posso desencadear todo um monte de atividades que você vai ter uma identidade melhor, como eu disse. Eu pulo leg day, eu não gosto da perna. Não, right? Então, mas não é assim? Na verdade, ele já me confessou que a melhor parte é quando ele fala assim, tchau, Alex. Não, a cara do Guilherme não arde. Eu tava saindo no banheiro, eu tava ouvindo ele falando, o Thiago não queria malhar aquele dia. Não, cara, que cara. Mas, meu Deus do céu. Mas isso daí que é a parte gostosa. É quando a gente tem a maturidade de reconhecer que tem um desafio, tem um challenge, e você, como é que eu posso dizer isso? Você assume aquilo voluntariamente. Falei certo? Voluntariamente? Se a gente não quiser... Não, exato. Aí você fica no conforto. Pô, é mais fácil ficar ou jogando, sei lá o que vocês gostam de fazer, tipo, dentro do estímulo de hoje em dia, da tecnologia, se é o videogame, ou se é fazer algum programa de computador, ficar ali naqueles apps, right? Sempre tem alguma coisa que vai te estimular para você não ser você. Aí, ó, vou te dar um exemplo bem fácil. Em 98, quando cheguei em Orlando, eu conseguia pagar aluguel, carro, claro, carro usado, tudo, insurance, pagava tudo, trabalhando 4 noites entregando comida num restaurante chinês. Durante o dia eu ia para a escola. Hoje em dia, você não consegue trabalhar 4 dias e pagar aluguel, pagar o carro, não pagar gasolina, porque o sistema ele vai começando a te comer. E aí você fica absolutamente, ele não quer que você pense. O sistema só quer que você pague a taxa, você pague o seu tempo. Quando alguém te disser assim, o que você tem de mais importante na vida é o tempo, é a coisa de maior valor, é o tempo. Aí o que a gente faz quando a gente tem tempo para si mesmo? Pô, vai ver TikTok e jogar videogame, mano. Ali você já errou o investimento do seu crescimento. Quando eu falo assim, você consegue ler e fazer uma interpretação? Lê o quê? Pô, lê um livro. Ah, não, aí pega um tablet, pega alguma coisa e vai ler. Você está perdendo profundidade nos seus olhos. O que é profundidade nos seus olhos? Que eu faço um exame com os atletas, então é a acuidade visual. Você tem que olhar alguma coisa e dizer, tá, 10 yards, 20 yards, a distância que tá, você tem que olhar e tem que ter uma ideia. Como é que eu vou pegar um atleta que olha uma distância
e não consegue entender. Aí eu dou uma bola para ele. Como é que ele vai saber o quanto de força ele vai botar naquela bola para chegar naquela distância? Para pensar, mano. Tem um estudo que mostra quem bate mais carro são os teenagers. Aí quando foram ver por quê, os caras aprendem em simulador. Você tem um monte de tempo com luz azul nos olhos. Quando você vai pegar o ultravioleta, mano, você tem uma desassociação. E olha como é que eles freiam. Você já viu adolescente freando carro? É em cima da linha. É em cima da linha. O carro chega a levantar a traseira, mano. Vamos tirar as cadeiras. Eles ficam... Tá entendendo? A atividade física começa a baixar, né? Ou seja, tem muita coisa, não é unidimensional, não é uma coisa em uma dimensão. Então, né, as coisas que nos, qual é a palavra, estimulam, elas estão nos numb, estão nos adormecendo. Então, quando você adormece, a palavra já está dizendo, você acaba não tendo uma vontade cognitiva de participar e mudar nada. Quem quer mudar alguma coisa? Deixa assim. Né? Eu lembro que a gente fala, Maria vai com as outras. Agora, você criar um líder na comunidade e que faz a diferença, porque vai ser impactante na vida de outras pessoas, é papo de louco. Você está maluco, Alex. O que você está querendo fazer? Lavagem cerebral? Você é radical? Pô, mas... O meu Salvador, ele virou a mesa. Ele disse, chega dessa história. Meu Salvador, eu não vejo Jesus, eu não vejo o pai dele, cara. Eu não vejo José atravessando o deserto, fugindo. Ele gordão ou ele fraquelo. O cara puxou burro, atravessou com a Maria e com certeza, mulher sabe como é que é, elas carregam roupa pra caramba. Ela vinha com um monte de coisa, ela não tava assim sem nada. Tinha carro. Não, e não tinha carro, mano. Vai atravessar o Nilo com um burrinho, com uma mulher grávida e mais panela, e sabe Deus mais o que tinha com o burrinho. O José não era um cara fora de forma, mano. Aí pega qualquer um, Davi, Saul, pô, faz a linha aí. Noé, Noé... E provavelmente tá maluco, mano. Comia o melhor, né? Nossa, não tinha fast food. Com certeza. Fast food era eles quando os animais vinham atrás deles. Aí eles eram o fast food. Perna pra te quer, senão os caras, né, iam virar comidinha dos bichos. Cara, mas esse alerta que você tá trazendo, ele é bom, porque você levantou uma parada que eu acho importante, talvez a gente voltar um pouco nisso. Você falou da questão do trabalho, assim, de como hoje em dia você tem que trabalhar mais. E aí, cara, aquele negócio, vende mais porque o pão é quentinho ou o pão é quentinho porque vende mais? Tipo assim, porque como a gente tem que trabalhar muito, cara, a gente também fica muito cansado, cara. Tipo assim, e aí como é que você, às vezes não tem tempo disso, é isso, será que não tem tempo disso, de ficar com a família? Ou será que, na verdade... Porque se você também consegue ter um esporte, isso também te ajuda a trabalhar melhor, a ter mais tempo. Exato. É por isso que eu falei que é um ciclo que acaba... Eu acho que a primeira... Se eu tivesse que... Ok, onde é que é o ponto de começo? Lembra que eu disse day zero? Ok, tem que ter um dia zero que você diz assim... Lembra daquela historinha do Minotauro? O Teseu pegou e botou um fio de linha para entrar lá dentro e poder sair depois. Senão você fica perdido na maze, no labirinto. A vida aqui fora é um labirinto. Você tem que saber onde é que está seu ponto de começo. Se eu tivesse que eleger um ponto de começo, é time management. É ser cruel com você mesmo. Porque eu aposto que se eu olhar no celular de vocês e ver o tempo de uso do celular, passa de 4 horas. Provável. Não, isso daí é um... Ok? É um straight right on your face. Ok? É um soco direto no meio do nariz. Tá certo. Aí quando você vê que tem todo aquele tempo que você está usando, tá bom, vamos ser bem pobrinho, bem ridículo, 30 minutos. Você gasta 30 minutos porcariando no celular. Só 30 minutos. Você sabe quantas horas tem numa semana? 168 horas. 168 horas em uma semana. Se em 7 dias você desperdiçou 30 minutos, em um mês você já botou 15 horas. Vamos fazer um ano? Quer fazer um ano? Tá ligado? Aí agora, depois de 10 anos que você ficou fazendo... estimulado, sem voz própria, sem cabeça própria, sem pensamento próprio.
A sua identidade já não tem mais o fervor de Deus, já não tem mais o Espírito Santo. O seu sal da terra ficou sem sabor. Então, para mim, o primeiro pontinho é: que horas eu acordo? Quanto tempo eu demoro para fazer A, B, C, D, transporte, chegar? Aí o povo diz assim: pô, mas tem que trabalhar para fazer dinheiro. Tá, mas quanto dinheiro você tem que fazer? Quanto dinheiro você gasta por dia? Não, de verdade, agora aqui sem sacanagem. Tu sabe quanto você gasta por dia? Quanto você custa por dia? Eu faço uma ideia. Uma ideia. As pessoas fazem uma ideia. Porque na verdade é a corrida para não deixar o banco ficar negativo. É isso. Pronto. Eu não quero minha conta negativa. Pô, mas para aí, brother. Então tu não sabe qual que é o teu esforço diário para produzir. Porque na hora que você sabe, você não pode gastar mais do que você faz. Sério. Aí uma família, vamos supor, pai, mãe e um filho. O filho vai ser a variável que nós corremos atrás. Porque fica doente, leva no médico, blá, 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 blá. Aí quando 30% do que a gente faz é emergência pro filho, pô, mas tinha que fazer emergência pro filho? É. Tá entendendo? Porque aí a nossa responsabilidade de vida não é mais só do nós. Tem uma criação que nós somos responsáveis. Aí começa a expandir tudo isso. Pô, eu acho que eu não estava preparado ainda. Aí começa a voltar. Deus, volta lá no teu estudo, né? Aonde tu começa com Deus. Me orienta para o meu tempo valer a minha esposa, o meu filho, o meu trabalho. E eu posso ter 1 hora por dia para mim mesmo? Aí o que eu vou fazer? Vou me trancar no quarto ou vou ficar no celular? Eu vou dar uma corrida, vou espairecer, vou meditar, cara, vou meditar. Vou vir aqui na igreja, num cantinho e ficar comigo mesmo e dar um descanso para minha cabeça. Porque de vez em quando é um descanso para a cabeça. Ficar sem nada, sem barulho, sem cor. Começa a eliminar sensorialmente para não ter estímulo, para você se sentir. Qual que é a tua vibração? Se tu ficar de olhos fechados por 15 minutos, qual que é o primeiro pensamento que vem na tua cabeça? Você já fez algum exercício assim? Qual que é o primeiro pensamento que vem? Depois de 3 vezes que você fizer isso, você vai ver que tem uma linha de pensamento. Pô, eu sou negativo pra caramba. Porque eu pensei se meu carro vai quebrar, se eu vou ter que pagar a conta, blá, 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 blá. Aí você fala com outra pessoa, eu podia comprar um cavalo, podia... Sabe? Aí vê que tem uma cabeça de criatividade. E cadê os exercícios assim? Alex, sim, senhor. Você falou lá no começo, na brincadeira do ping-pong, música ou silêncio? E aí você falou silêncio, né? E eu acho que entra um pouquinho nisso que você está falando agora, porque não é o silêncio, não quero ninguém me perturbando, é o silêncio para eu também ter um tempo para mim, para eu, cara, me desligar desses estímulos, né, que a gente já estava falando aqui pra caramba, dessa correria, dessa loucura, dessa coisa toda. Eu preciso parar, eu preciso me ouvir, eu preciso dar uma acalmada, né? Eu acho que olha só, a gente vê coisas, a gente cheira, a gente é tocado, tá sentindo? Tá entendendo? Uhum. Nós temos as nossas ferramentas sensoriais. Aí quando você começa a cortar eles, até que não tem nada além da tua conexão contigo mesmo. Quando tu consegue ouvir o teu coração, porque a gente primeiro vai ouvir a respiração, até conseguir ouvir o coração. E quando a pessoa consegue ter a experiência do batimento cardíaco e entender, e você tem o seu, ali começa a tua essência. Ali começa a tua essência. Eu sou um cara que tem uma batida forte e rápida. Eu tenho uma batida forte e devagar. E aí começa a ter aquela sua autoanálise. O que eu vou fazer primeiro por mim? Porque se tu não fizer primeiro por ti, a tua esposa não pode contar contigo. Teu filho não pode contar contigo. Nós viemos primeiro. Se eu tô forte,
Eu consigo segurar a barra quando ela tá fraca. Ela pensando da mesma forma, você sabe que você pode contar com a sua parceira. A criancinha vai assistir um pai que pode contar com a mãe e vice-versa. A mãe pode, sabe? Então, eu acho que na nossa cultura, porque nós, como brasileiros, nós viemos de um seio de família, de alguma forma, Deus é apresentado a nós. Nós somos pessoas benevolentes, nós somos bons samaritanos, quase que por natureza. Não interessa de onde do Brasil, você vai ajudar alguém que está passando um perrengue, está na nossa natureza. Mas agora, quando a gente tem vários estímulos que nós esquecemos quem nós somos e de onde nós viemos, com certeza, toda essa herança, todo esse DNA vai ser apagado. E aí começa a vir aquela criatura que surgiu do estímulo, não mais da tua própria presença cognitiva do eu quero ser, eu quero ajudar, eu vou transformar, eu vou ter impacto na vida das pessoas. Aí a transcendência se foi. Você fica só dentro de você querendo, aí, coitado de mim, eu preciso, mas tudo é difícil, eu não tenho tempo. Pô, você tem 24 horas no dia, brother. Todos nós temos 24 horas. Não muda, essa é igual para todos nós. Agora, quanto tempo você se arrasta para começar é um fator. E um dos mais importantes que eu aprendi, a vida não é justa. Todo mundo vai tomar uma rasteira, todo mundo vai cair. Agora, o que faz a diferença é quão rápido você se levanta e se move. A Pamela mostrou que ela ia apanhar. Gente, é o seguinte, eu vou sair daqui já decidida. Amanhã eu começo. Não, mas eu queria dar um testemunho aqui antes da gente acabar, que é assim, quando o Alex veio falar com a gente, ele veio falar numa visão muito espiritual, assim, e isso foi muito, muito forte pra mim, assim, porque apesar da gente entender, de a gente falar glutonaria, todas essas coisas, assim, eu nunca tinha ouvido alguém falar assim, eu quero caminhar com vocês, eu acredito que vai ser bom pra vocês, porque eu acredito que isso vai impactar o ministério de vocês. Porque eu acredito que se vocês estiverem mais fortes, isso vai fazer você pregar melhor, vai fazer você aguentar. Cara, essa visão, assim, pra mim foi muito, muito profunda, assim. E o testemunho que eu queria contar foi um dia que eu acordei mal, assim, não acordei bem, assim, eu tava mal pra baixo, e aí a Isis tinha ido trabalhar, e aí ela falou assim comigo, amor, tá muito difícil hoje. Ela falou, faz um favor pra mim, vai lá na piscina, dá uma nadada, e depois você fala comigo. Não fala mais comigo até você fazer isso. Eu, caramba, peguei e fui lá pra piscina. Foi até aquele dia que eu mandei o vídeo. Aí tá certo. Fui, fiz a minha série. Que a piscina me ajudou, eu fiz a minha série, não sei o que. Cara, aquilo dali mudou muito meu dia, assim. Eu tava super pra baixo e eu voltei animado, tomei banho, trabalhei, produzi. Foi um dia que eu rendi muito bem, assim. Então, assim, foi uma experiência que naquele meu dia fez muita diferença ter feito aquilo, ter pulado na piscina, ter feito os exercícios. Fiquei dolorido, mas eu fiquei bem, cara. Assim. Então, eu acho que isso é uma coisa importante pra gente trazer pra nossa conversa sobre ser igreja, sobre a gente cuidar da gente, a gente cuidar do nosso corpo, a gente cuidar da nossa alimentação, da nossa maneira de olhar pra gente, cara, como filhos de Deus, como criaturas que são feitas para serem saudáveis. Isso é uma coisa importante, assim. Eu queria agradecer e... Glória a Deus. Cara, mas então, na última palhinha, tu já parou para pensar que Jesus caminhava com um time de futebol? Tá ligado? E se você começar, pode pegar qualquer livro. É verdade, tem 12, né? Não tem. Mas sabe qual que era o gordinho? Não, tudo bem. Aí você olha todos os caras, todos. Qual que era o gordinho? Pode falar. Eu acho que vai ter que cortar essa. Pô, era o Judas, né, meu? O Judas era gordinho, mano. Era o único, ó. Todo mundo ali era pescador. Meu, sabe qual que é o emprego, o trabalho mais perigoso do mundo? Cara, sabe qual que é o emprego hoje em dia mais perigoso do mundo? Pesca em alto mar.
Para pensar nos pescadores ali que estavam junto com Jesus. Você acha que eles iam assim em laguinho, assim em lago? Os caras iam no mar, mano. E hoje não tem a tecnologia de hoje. Se vocês já andaram de lancha, assim, só uma lanchinha aqui nos lagos. Quando o tempo muda, o que todo mundo faz? Se converte, começa a orar, porque fica feio. Dá medo, a água fica preta, brother. Não, mar à noite é... Agora imagina os caras assim, casca grossa, e eles... Lembra quando eles pescaram e quase virou as barcas de tanto peixe? Né? Imagina a força dos caras, mano. Verdade. Então agora imagina, que tá acontecendo com nós? Pô, acorda, todos eles, os caras eram fit, brother. O Davizinho, mano, o cara era casca de 14 anos, né? Saul, pode pegar qualquer um, Josué, todo mundo teve, o cara foi, quantas vezes Paulo foi apedrejado? O cara eles eram tudo casca grossa. Então eu acho que se a gente se olha e, pô, não tem pelo menos o brilho de dizer, tem que entrar nessa linha aí dos casca grossa da Bíblia. Se não, brother, ou só vai ficar ali no conforto. Cara, hoje em dia o povo não sabe mais nem achar livro na Bíblia, brother. Não sabe mais folhar. Verdade. Não sabe mais. Cara, se isso daí não é algo assim que tem que ser dito e tem que ser puxado, então eu acho que a gente está realmente caminhando para uma anestesia, sabe? Tá tendo uma anestesia entre nós mesmos, de não querer propagar a força da palavra e o que a força da palavra tem que mover na nossa vida. Tem que ser um movimento. Eu não vejo Jesus numa aula presencial. Imagina, não dá. O cara caminhou, olha o que ele caminhava, brother, Jesus. O cara é mó fit. Imagina, o cara carregou aquela cruz pesadaça, brother. E ele não parou no meio do caminho. Foi, chegou. Não tô falando da parte espiritual, tô falando assim, física mesmo. E o que a Maria caminhou, brother. As mulheres também, quando você para pra pensar, as mães lá, pô, não era mãezinha que, pô, não, pô, elas eram casca também, brother. Caminhava, pô, você já viu no mapa a distância da cidade, quando eles dizem assim, foi de cidade tal a tal? Pô, você acha que o quê? Eles tinham carruagem ou tinham alguma coisa rápida? Bota a perninha ali, brother. Então, eu acho que é isso que tem que ter alguém que vai dizer assim, põe as tuas coisas tudo junto, né? Reorganiza. Qual que é a direção que você está tomando de cuidar do seu corpo primeiro, para começar alguma coisa que você pode afetar a presença na família, a presença na sua comunidade, no seu trabalho. Porque assim como um cristão que vive a vida, eles veem a gente diferente, sabem que eu entro na academia, se tem uma música que tem curse, né, tem palavrão, os caras dizem, pô, abaixa aí ou tira porque o Alex chegou. Porque eles sabem que eu não gosto, é desnecessário, entendeu? Porque já entenderam que aquilo ali não traz positivo. Faz sentido? Uhum. Então, se a gente começa a ter esse shield que vai na frente da gente, também quando eu vou visitar alguns amigos meus, dizem assim, não, tira da mesa, esconde. Porque eles também sabem aqueles molhinhos de salada, aquilo ali é um veneno aquilo ali, tá ligado? Então, por quê? Porque sabe que existe uma vida melhor sem aquilo, é desnecessário. Imagina, tem jovem de high school que ouve aquelas músicas com todo aquele linguajar e eles nem sabem o que estão falando na música. Eles estão numb e eles repetem. E a gente começa a repetir. Quando a gente vê, a gente está dançando uma musiquinha e a gente não sabe o que está cantando naquela musiquinha. Usando uma camiseta que não sabe o que está dizendo a camiseta. E so on, e vai. Porque a gente está numb. Os estímulos vão tirando a nossa parte cognitiva de dizer isso é bom, isso é certo, isso é ruim. Né? Porque essa, para mim, é a espada de dois gumes que vem e corta o véu. Ruim para lá, joio para cá, e assim so on. Alex, você já entregou tudo. Como é que é? Mas você entregou tudo, precisava entregar aqui. Mas eu queria que você deixasse um recado assim para a igreja. Para a igreja? Me usem. Me usem. Eu não tenho mais... eu tenho pouco tempo. Eu tenho mais tempo
perto do final. Você tá entendendo? Eu já vivi a maior parte da minha vida. Que isso. Agora com certeza, cara. Pô, 120 anos, eu não quero viver 120 anos. Mas eu sei que a melhor parte da vida é quando o nosso propósito, ele tem a presença de Deus. Ou seja, os talentos e os presentes são entregues com amor, sabe? Tem um abandono, não é mais eu. É sabe? Então, os meus presentes e os talentos que Deus me deu é para serem usados na comunidade. Aonde eu estiver, eu quero ajudar. Como eu disse, eu quero ser se eu puder ser um pedacinho da vida onde já melhorou, te aproximou de Deus, te aproximou de aprender alguma coisa que vai te cuidar, vai cuidar da tua família, do teu filho, eu acho que a minha missão está cumprida, entendeu? É com Deus, por Deus, de Deus, e se a comunidade no que precisar, sabe? Qualquer comunidade, eu não tenho bandeira nesse sentido. Deus primeiro, por Jesus, o Espírito Santo tem que estar presente, e eu jogo esse é meu joguinho aí, ó. Ficou ali dentro, eu tô dentro e eu quero amar, quero fazer com bastante dedicação. Tô curtindo muito treinar o Thiago e o Renan, porque foi muito engraçado os caras tentar correr. E os caras, tá pegando. Cara, Obrigado, Alex, tô obrigado. Agora vem a parte que vocês gostam mais, né? Dizer tchau, Alex. A melhor parte é quando diz tchau, Alex. Então acho que tu tá ali. Não, muito cara, obrigado. Mas eu falei que é isso porque eu acho que também o tempo de vida da gente não é medido só também pelo tempo de dias que a gente vive, mas pela intensidade que a gente vive. Eu agradeço muito a você por inspirar a gente nesse lugar, assim, de querer correr atrás, de crescer melhor. Eu vou malhar amanhã de novo. Com certeza, já tá na minha eu agenda. também. Mas muito obrigado, cara, isso, por obrigado você a estar você. aqui com a gente. Ó, a canequinha é um presente pra você. Aê! Não, olha só, eu sou garota propaganda que já ganhei a camiseta, agora ganhei a canequinha. Pô, tá bom demais. Mas sério, cara, obrigado. foi um prazerzão, assim, acho que todo mundo que assistir esse programa vai sair com vontade de fazer alguma coisa. Vai sair com vontade de sair catando tudo no armário, jogando fora. Isso. E comprar algumas coisas mais Se saudáveis. renovar. Cuidar mais da gente, porque eu acho que é um alerta que, cara, precisa ser feito, cara. Daqui a pouco a gente tá todo mundo igual aquele filme do Wall-E, já viu esse filme do Wall-E? Todo mundo tá nas cadeirinhas e... Quantos filmes apresentam um futuro similar? Sim. Quantos filmes a gente vê que o cara tá na cadeira recebendo algum tipo de fluido e já tem absência de parte cognitiva. Só fica ali naquela, sabe? Porque no final... anestesiado. É horrível, cara. E é interessante observar isso como um chamado de Deus mesmo, assim, né? Pra gente ser ativo, relevante, forte. Eu creio que é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos ativos e sejamos saudáveis. Faz uma pesquisa quantas vezes a palavra força, energia aparece. Só força, nem vai muito em energia, amor, não, só força. Você vai... Nossa, é um Deus de força, porque Ele manda a gente agir com força, na força, com força. Então, por que ser fraco? Por que se abster de não ficar forte? Dorme com esse barulho, é isso. A gente tá aqui todo domingo ao meio-dia. E foi um prazer estar junto com você. Até a próxima semana, Até galera. a próxima. Nova esperança. Abraço, obrigado.